Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. É um prazer enorme ministrar uma aula para vocês. Só Deus sabe explicar o quão saudoso, ou seja, o quão de enorme, ou seja, com enormes saudades estou de vocês. A vontade de estar com vocês, de estar a partilhar desses momentos gostosos que nós já partilhamos lá em Angola, né, nos nossos cultos maravilhosos, cheios de alegria, cheios de gratidão no coração ao Senhor por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E a minha vontade está assim como o apóstolo Paulo manifestou em estar com os irmãos de Éfesos, né? Ou seja, de Coríntios também, né? É aquela de querer estar com vocês, de partilhar coisas novas, de partilhar o abraço, de partilhar a alegria no Espírito, dons, os frutos do Espírito. Então essa também é a minha vontade, mas enquanto não posso estar presente, assim, através do vídeo, venho para poder estar sempre ao lado de vocês, sabendo da minha responsabilidade como presbítero da Igreja Presbiteriana em Angola, né? Então, essa é a minha função e sabendo dessa responsabilidade, me esforço sempre em lembrar-se de vocês nas minhas orações, de alguma forma ministrar e servindo de bênção para as vossas vidas, de instrumento de bênção para as vossas vidas. Então, compreendendo esse chamado do Senhor, entendo que eu devo servir e me doar a vocês. Amém? Então trago saudações do pastor Cosme para vocês, trago saudações da tia e de toda a família, como a Nádia, Bebucho, a todos vocês. Amém? Então Deus abençoe. Bom, vamos lá. O assunto que nós vamos trabalhar nessa manhã ou nessa tarde, independente do horário, ou seja, dependente do horário que esteja a ser exibido esse vídeo, nós vamos falar sobre, nesse curso de capacitação, sobre um tema muito importante, muito interessante e muito atual para os nossos dias. Nós precisamos desse elemento, ou seja, desse assunto, para que seja discutido, para que seja lembrado, para que seja praticado essencialmente, para que a gente possa alcançar aquilo que são os projetos de Deus para as nossas vidas e andar conforme a vontade de Deus. Então é algo muito interessante, é algo muito importante que nós devemos levar em consideração. Então estaremos aí perto de 1 hora, ou exatamente 1 hora, para nós falarmos sobre isso, ou talvez menos. Amém? Então o assunto da capacitação que nós vamos ter agora nesse momento é a conduta de um líder e a importância do planejamento na sua vida pessoal. Amém? Então, a partir deste tema, nós vamos nos basear no livro de 1 Pedro. Já convido a todos vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro de Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13. Diz assim: é um encorajamento a uma vida santa. Amém? Então, primeiramente nós vamos falar da conduta e depois, seguramente, vamos falar então do planejamento, da importância do planejamento. Ambas estão com essa simbiose, ou seja, têm essa simbiose. A conduta que Deus propõe para nós é uma conduta que está entrelaçada, interligada com aquilo que é o planejamento dentro de uma vida espiritual, ministerial e vida pessoal do líder em si. Então, não só vai abranger a tua vida espiritual, mas como todas as áreas que compõem a tua vida, seja ela ministerial, espiritual, como já disse, emocional e vida material, se podemos assim dizer. Amém? Portanto, vamos fazer a leitura em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 adiante. Diz assim: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas
depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada e plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinhas outrora, quando vivíeis na ignorância. No versículo 12, reparem, diz assim: a eles foi pedido que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo, enviando dos seus assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Irmãos, o apóstolo Pedro, numa tradução, por exemplo, essa é a tradução da King James, na tradução da NVI, vai dizer assim: cingindo os vossos lombos de conhecimento, do conhecimento, sejais esperançosos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Conseguem entender? Então, cingindo os lombos, nós estamos a falar agora de conduta. Cingindo os lombos, ou seja, a proposta aqui nesse termo, cingindo, significa ter a postura, manter uma postura. E quando falamos de postura, estamos a falar de um certo comportamento. E quando falamos de comportamento, estamos a falar de conduta, padrão de conduta, código de conduta. Nós temos o Código Civil que rege as sociedades, não é? Cada sociedade ela é regida pelos códigos civis, né? Que são extraídos da cultura, ou seja, princípios dessa cultura. Amém? São princípios dessa cultura que fazem com que seja estabelecido um código civil, um código de conduta. No reino de Deus não é diferente, é exatamente igual. Desde o início há uma clara intenção da parte de Deus em estabelecer um código de conduta, isto é, uma cultura, a cultura do reino. Então, fomos chamados para termos a cultura de Deus, para conhecermos a cultura de Deus, para termos essa influência da cultura de Deus. Deus, quando manifestava-se a Adão, ele manifestou-se todos os dias de formas que fosse influenciar a mente de Adão, a amar a ele, a ter prazer e comunhão com ele. E quando Deus aparece a Abraão na terra do Ur dos Caldeus, tinha os seus ídolos, Abraão tinha o seu código de conduta, onde a sua vida era baseada em ídolos. Mas ao longo do tempo, quando Deus então apareceu a ele, Abraão foi influenciado por Deus. Então Deus aparece para ele e diz assim: sai de tua tenda, sai de tua parentela e vem para fora, que eu te mostrarei a areia do mar, as estrelas do céu, e farei de ti uma grande nação. E benditas, através de ti, benditas serão todas as nações. E depois por isso é que vem o salmista, diz assim: olha, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então, qual é a intenção de Deus com Abraão? É trazer uma nova cultura, é restaurar uma cultura que havia se perdido. E quando então isso se cumpre em Cristo Jesus, aí Jesus fala: olha, porque eu vim restaurar aquilo que se havia perdido. Então, qual era o código de conduta que Deus estava a sugerir a Abraão? Era a conduta de fé, era a conduta de que ele devia amar apenas um só Deus, não mais se basear nos ídolos, mas basear-se naquilo que é o Deus verdadeiro, que não se esconde em imagens ou esculturas feitas por mãos de homens, mas o Deus verdadeiro que é o Criador dos céus e da terra e do homem. Amém? Então, qual era o código de conduta que Deus estava a querer sugerir a Abraão, ou que Deus sugeriu a Abraão? Olha, conduta de fé, baseada em princípios de santidade, princípios e normas que, ao obedecer as mesmas, trariam liberdade, trariam prosperidade. Amém? E
Tanto você vê depois que Abraão começa a passar isso para Isaac, Jacó e